Olá, queridos, queridas e querides, tudo bem com vocês? Bom dia para quem está acordando agora, boa tarde para quem já almoçou e boa noite para quem já jantou. Espero que todos vocês estejam bem protegidos, bem abrigados, bem mascarados e com as mãozinhas de vocês bem lavadas também, né? E se puderem, fiquem em casa ou fiquem em casa o máximo possível. Então, estamos aqui hoje, nesta videoaula, para discutirmos alguns conceitos básicos sobre literatura. Olha que delícia! Agora, para a gente discutir esses conceitos básicos de literatura, é importante que antes nós conversemos, né, sobre o que é literatura. E aí eu tenho certeza que todo mundo tem, assim, uma vaga ideia, né, algum conceito já formado sobre o que é literatura. Quando a gente fala em literatura, a palavra já nos remete, né, a livros, a obras literárias que estão ali publicadas em livros. Se hoje a gente faz uma pesquisa bem rápida no Google e digita lá o que é literatura, o Google vai trazer pra gente, vai apresentar pra gente como resultado alguns conceitos bem básicos e também bem amplos, certo? Um desses conceitos que o Google nos apresenta, que a internet nos traz, é de que literatura é a arte da palavra escrita. E neste primeiro conceito eu já quero problematizar um pouquinho. Por quê? Porque a escrita, ela vai surgir mais ou menos, né, 4.000 anos antes de Cristo. O primeiro alfabeto de que nós temos conhecimento é o alfabeto sumério. E 4.000 anos antes de Cristo, embora seja muito tempo, nós temos que considerar que antes deste período já existia literatura. Porém, ela vinha de uma tradição oral. As histórias eram contadas, transmitidas de gerações para gerações através da oralidade. Então, literatura sim é a arte da palavra, porém, não apenas da palavra escrita. Podemos dizer que a literatura é a arte da palavra, sobretudo da palavra escrita, tendo como base esse conceito atual que nós temos de literatura. Outro ponto importante que eu quero destacar com vocês é que literatura ela não é uma ciência. A matemática, a química, a física são ciências exatas. Então é muito mais fácil a gente quantificar, a gente avaliar o conhecimento que a gente tem sobre essas ciências do que avaliar o nosso conhecimento sobre literatura. E por que literatura não é uma ciência? Porque literatura é uma arte, é uma manifestação artística, é uma manifestação cultural. Então, não é algo palpável, não é como somar 2 mais 2 e a gente vai chegar sempre naquele resultado de 4, certo? A literatura, ela envolve a subjetividade, ela envolve a bagagem de cada leitor, então é possível que leitores diferentes tenham interpretações diferentes sobre uma mesma obra literária. Mas ainda voltando lá para os nossos conceitos básicos, um outro conceito sobre literatura é de que ela é o uso estético da palavra. Quando a gente fala em estético aqui, é importante a gente ressaltar que estética, né, tá trazendo a palavra estética, ela significa aparência, beleza. Então, a gente busca a beleza, a gente busca fazer, construir algo belo a partir da palavra, certo? Então, literatura é a arte da palavra, sobretudo da palavra escrita. Literatura não é uma ciência, é uma arte, é uma manifestação artística e por isso ela tem o seu valor estético. Buscamos a beleza através do texto, a partir do texto, construir um texto belo. Bom, outro conceito de literatura bem comum da gente encontrar é de que literatura é um conjunto de obras literárias de reconhecido valor estético pertencentes a um país, época, gênero, etc. Por que eu acho importante a gente discutir este conceito aqui? Porque ele traz pra gente algumas informações bem essenciais sobre a literatura. Conjunto de obras literárias de reconhecido valor estético. Então aqui a gente já tem a beleza, né, dessas obras, desses textos reconhecidos. Pertencentes a um país,
época, gênero e etc. Bom, a literatura como manifestação artística, ela vai representar a realidade, né, de um povo, de uma nação, em um determinado espaço de tempo, e ela também vai se apropriar de um dos de algum gênero literário para se manifestar. A literatura e a história andam sempre juntas, então é impossível nós estudarmos literatura, compreendermos a literatura, se nós não nos esforçarmos para compreender a relação dela com os períodos históricos. Por quê? Se a literatura ela é uma manifestação artística que remete a um lugar e a uma época, é importante a gente entender o que está acontecendo neste lugar e nesta época. Querem um exemplo disso? Vamos pegar aqui o nosso maior expoente da literatura brasileira, que é o autor Machado de Assis. O Machado de Assis, autor brasileiro, um autor negro, né? Talvez aqui o maior, talvez não, certamente, o maior escritor da nossa literatura brasileira. Ele escreve justamente no período em que o Brasil era governado por Dom Pedro II, em que o Brasil mantinha a escravidão, em que também no período em que Machado de Assis ali viveu e escreveu, nós passamos, né, nós Brasil, passamos da transição de império para república, e tudo isso nós vemos refletido nas obras do Machado de Assis, além dos costumes da época. Então, o vocabulário, o linguajar, as palavras vão ser características, né, das marcas linguísticas daquele período. Ele vai descrever as personagens, as roupas, os hábitos, os costumes, de acordo com o período em que ele viveu. Machado de Assis vai escrever muitos textos. Vamos lembrar aqui que Machado de Assis ele escreve romances, ele escreve contos, ele escreve poemas, ele vai escrever muitos textos defendendo a abolição da escravatura, né? Até mesmo um fato importante, o fato dele ser negro, né? Então ele também fala em causa própria, embora ele não fosse um escravo, né? Mas a gente vai ver as marcas deste período em que o Brasil viveu nas obras do Machado de Assis. Então é sempre importante a gente ter essa compreensão do período histórico, do momento histórico em que determinado lugar estava vivendo, para a gente compreender a literatura ali produzida. Certinho? Bom, continuando na nossa linha de raciocínio, eu confesso para vocês que eu estou aqui com uma série de anotações de vários pontos que eu acho importantes para que eu não esqueça de trazê-los todos a vocês. Eu disse para vocês, né, que o nosso primeiro registro de escrita acontece 4.000 anos antes de Cristo. Mas é no século IV antes de Cristo em que a gente vai ter a consolidação da literatura como manifestação artística. E isso vai acontecer principalmente na Grécia. Existia sim literaturas em outros locais fora da Grécia. A gente vai ter a lenda de Gilgamesh, nós teremos o livro dos mortos, escrito pelos egípcios, né? Mas é na Grécia em que a literatura ela se consolida, ela cria raiz como manifestação artística. E é justamente neste período, no século IV a.C., que vai aparecer aqui uma figura muito bacana, muito importante para nós na literatura, que é o Aristóteles. Por que o Aristóteles, né, filósofo, ele vai ser tão importante para os estudos literários? Porque é o Aristóteles que vai organizar, ou que vai dividir a literatura em 3 grandes gêneros. Então ele vai, né, tomar a literatura ali que era produzida na Grécia Antiga e vai dividir ela no gênero épico, no gênero lírico e no gênero dramático. Professora, épico, lírico e dramático tem alguma coisa estranha? Sim. Hoje nós já substituímos, né, esse
épico por gênero narrativo, mas mais adiante a gente vai entender o porquê da substituição destes termos, certo? Outra coisa que eu também quero ressaltar aqui é que quando a gente fala em literatura, é a arte da palavra, sobretudo da palavra escrita, eu também quero lembrar para vocês que lá na pré-história, os primeiros homens, eles já faziam registros das suas trajetórias, das suas histórias, através das pinturas, dos desenhos na parede, né? Tenho aí certeza que todo mundo já estudou, já ouviu falar sobre arte rupestre. Eles tinham uma preocupação estética com a beleza, com a forma, eles tinham uma preocupação com a narrativa, mas isso era feito sem o uso da palavra, porque não tinha escrita. Outro exemplo de literatura que não usa palavra, por exemplo, podem ser as histórias em quadrinhos. Nós temos tirinhas, por exemplo, histórias em quadrinhos, que se utilizam apenas de imagem ou de muito poucas palavras para contar uma história. No entanto, né, só aquele registro gráfico das imagens já é suficiente para o leitor, para o interlocutor, compreender aquela narrativa, aquela história que está sendo contada ali, certo? Então, já falamos um pouquinho do alfabeto sumério, já falamos um pouquinho dos gregos, de Aristóteles, vamos seguir aqui no nosso raciocínio, né? A literatura, ela... Deixa eu só aqui, né, consultar as minhas colinhas para seguir na minha linha de raciocínio. Então, a literatura, como eu disse para vocês, ela não é uma ciência, ela é uma manifestação artística, certo? Partindo desse suposto, a gente vai ter que olhar para a literatura assim como a gente olha para um quadro, para uma música, para uma escultura, né? E não da mesma forma que nós olhamos ali para uma equação matemática em que todos nós devemos, né, teoricamente chegaríamos ao mesmo resultado, certo? Por quê, gente? Porque a literatura, ela pressupõe múltiplas interpretações. Eu leio um texto, eu faço a minha interpretação. Você lê o texto, você faz a sua interpretação. Isso não significa que a literatura permite infinitas interpretações ou qualquer interpretação. Claro que, embora as nossas interpretações sejam diferentes, elas ainda vão estar dentro de um limite. E daí eu quero falar um pouquinho sobre os 3 pressupostos básicos da literatura, tá? Então, a literatura, ela vai trazer aqui 3 pressupostos. O primeiro pressuposto é o pressuposto da ficção. Então, um texto é ficcional? Ele conta uma história real que aconteceu ou ele tem elementos que foram criados e imaginados pelo autor da história? É claro que nós podemos ter sim textos literários que contem histórias reais, porém mesmo nesses textos a gente vai ter elementos ali de romantização, de criação do autor. Um exemplo disso é a obra O Tempo e o Vento, do nosso autor aqui gaúcho, Érico Veríssimo, que vai contar a história de formação do Rio Grande do Sul. Então ele conta pra gente uma história que dura 250 anos. Olha que legal, numa obra literária a gente tem um intervalo de 250 anos sobre a formação do nosso estado. Então nós temos ali muitas personagens que são reais, mas as tramas que ali acontecem, os romances, as batalhas, ali elas carregam muitos elementos criados pelo autor para contar essa história. Outro elemento básico da literatura é justamente o sentido aberto, esta possibilidade de um texto ser interpretado de uma forma por mim e ser interpretado de uma forma diferente por outra pessoa. Vamos pensar no seguinte exemplo. Vamos pegar aqui, né, algo que todo mundo conhece aí, do sertanejo, Marília Mendonça. Eu, por exemplo, não gosto de Marília Mendonça. Não gosto de música sertaneja, não aprecio, né? Não é algo que me traz prazer escutar, consumir esse tipo de música. Porém, todo dia eu pego carona no carro de alguém que está escutando Marília Mendonça, né? E eu ali
por educação, escuto Marília Mendonça sem reclamar, não gosto muito, mas tá ok. Um belo dia, né, eu descubro que levei um par de guampas na cabeça, né? Peguei lá o boy, o crush com outro, descobri um casinho, um rolinho, ok. Entro no carro da pessoa que me dá carona e tá tocando Marília Mendonça. Olha só, eu vou absorver a letra daquela música de uma maneira completamente diferente de antes, porque a música ela vai fazer um sentido diferente para mim. E por isso que esse sentido aberto, essa possibilidade de diferentes interpretações, isso não se aplica apenas de um leitor para outro, mas um mesmo leitor ele pode ter diferentes interpretações de um mesmo texto em momentos diferentes da sua vida. Vai depender da sua idade, das suas vivências, da sua maturidade, do seu estado de espírito, né? De uma série de condições, uma série de fatores que vão interferir na minha percepção, na minha interpretação daquele texto. Aqui eu usei a música como exemplo, mas vamos lembrar que a música também é uma manifestação artística e ela também está relacionada com a literatura, pois nós temos música e letra, e a letra da música também é literatura, certo? E outro pressuposto da literatura é justamente a linguagem artística. E essa linguagem artística, ela implica justamente numa dificuldade de compreensão de um texto. Então, por exemplo, pegar uma receita de bolo. 2 ovos, 2 colheres, 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar. Aqui eu tenho margem para diferentes interpretações? Não. Aqui eu tenho uma linguagem muito objetiva e de muito fácil, de compreensão muito fácil. Porém, um texto literário, como ele vai buscar justamente essa beleza estética, a escolha de palavras, né, uma forma diferente de narrar para que aquilo mexa com os nossos sentimentos, isso pode dificultar um pouco a interpretação do leitor. E essa dificuldade ela vai acontecer principalmente nos textos poéticos, né, no poema, porque no poema se tem essa preocupação ainda maior com a linguagem, com a estética da linguagem, com a escolha das palavras, das rimas, com a colocação da sílaba tônica poética. Então, são elementos que podem dificultar um pouco a interpretação, a compreensão, mas não a torna impossível, certo? Outra coisa, gente, matemática, química, física, a gente vai lá, a gente aprende, a gente estuda, a gente aplica a fórmula. É fácil para eu quantificar esse conhecimento. Como eu disse, a literatura ela não é tão fácil. Por quê? Porque esse conhecimento ele é construído conforme o consumo que o leitor faz da literatura. Então, quanto mais literatura eu leio, quanto mais cinema eu assisto, quanto mais obras de arte eu tenho contato, melhor eu vou entendendo essas manifestações artísticas, mais eu vou ampliando o meu conceito, a minha concepção, a minha compreensão sobre a arte. Por isso, já é algo bem repetido por aí, né? Que o segredo para que a gente se torne um bom leitor é ler. Então, quanto mais nós lermos, melhor vai ficando a nossa capacidade de interpretação dos textos. Vamos supor que um professor, e eu vou contar aqui uma história real minha, uma experiência pessoal. Quando eu estava na 4ª série, em 1994, eu tinha 10 anos de idade. E a professora nos orientou a irmos à biblioteca e escolhermos um livro para ler, e a tarefa era fazer uma ficha de leitura, né? Ali um resumo do livro, com dados sobre o livro, respondendo a questões sobre o livro. Eu acho que, por um descuido, foi parar ali a obra Iracema, de José de Alencar, que é um clássico da literatura brasileira. Gente, é uma linguagem completamente subjetiva. É uma linguagem, embora seja um texto narrativo, ele se apropria de uma linguagem poética, de muitas figuras de linguagem, né, de muitas metáforas.
Então, de muitas comparações, de muitos eufemismos, impossível para uma criança de 10 anos compreender. Então, claro que eu lia 2 linhas e eu parava para perguntar o significado, o que aquilo queria dizer, a Virgem dos Lábios de Mel, né? Quando hoje eu entendo que a Virgem dos Lábios de Mel é a Iracema e lábios de mel está remetendo ao gosto da sua boca, do seu beijo, ao prazer, né, que era obtido através do beijo ali entre o Martim e a Iracema. Só que com 10 anos eu não entendi nada disso, né? Eu só fui compreender o texto de José de Alencar quando eu o li de novo, daí já na faculdade, com lá meus 20 e poucos anos, né, com uma outra experiência, já compreendendo essas figuras de linguagem, essas metáforas, já com outra bagagem, né, no campo ali dos sentimentos, das experiências românticas. Então, foi um texto que fez sentido para mim na vida adulta, mas quando eu li ele na minha infância, aquilo não dizia nada para mim. Pelo contrário, né, dizia que literatura era algo muito difícil, que José de Alencar era um autor impossível de compreender e que Iracema era uma obra super chata que não dava para entender nada. Ou seja, eu poderia ter, né, ali criado um grande trauma, mas não, ainda bem que eu fui persistente. Quando eu estava ali na quinta, sexta série, eu já comecei com esse hábito de frequentar muito biblioteca de colégio, pegar livro toda semana e trocar o livro e ler o livro rapidinho, né? Eu já queria trocar. Então, isso me tornou uma leitora, uma boa leitora, o hábito da leitura constante. Bom, deixa eu consultar aqui as minhas anotações para eu não me perder, né? Tanto na minha linha de raciocínio aqui e trazer tudo que eu quero trazer para vocês. Isso são outras anotações, não tem nada a ver com vocês. Muito bem. Bom, outro aspecto importante da literatura, gente, é que, como uma forma de arte, ela é imaterial. O que significa? Que literatura não tem matéria. Mas, professora, como assim? Eu comprei um livro, né? Eu paguei R$20, 25, 30, 50, até R$100. Eu paguei um livro, né? Ele existe, ele tá ali, né? Consolidado em matéria. Bom, sinto muito te dizer que o teu livro, ele não é literatura, né? Ele é ali um conjunto, né? De papel, páginas e letras. Agora, a literatura, ela só vai acontecer de verdade quando o leitor se apropriar desse texto e fizer esta leitura. Ali é que a literatura, ali é que a arte vai estar se consolidando. Então, diferente de uma escultura que eu toco, que eu vejo, né, com os meus olhos, que está ali consolidada, a literatura ela não tem essa materialidade, certo? Ela vai acontecer justamente ali durante a interlocução entre o autor e o leitor, certo? Isso é um pouco abstrato, mas eu acredito aí que todos vocês tenham capacidade de compreender, certo? Seguindo, outras características da literatura, ainda no campo da linguagem, é que a literatura ela vai se apropriar de uma linguagem conotativa. Justamente, ela vai apelar para os sentimentos, ela vai explorar as figuras de linguagem, né? As metáforas, ela vai se apropriar, né, dessa beleza através do texto. Enquanto outros textos, como por exemplo textos jornalísticos, vão se apropriar de uma linguagem denotativa, que não esteja aberta para interpretação. Um jornalista, por exemplo, quando ele reporta um fato através ali do seu texto, da sua reportagem, ele tem que ser o mais objetivo possível. Não pode, né, ele escrever ali a notícia, por exemplo, sobre um assalto e cada um que lê o jornal interpretar a notícia de uma maneira diferente. Pelo contrário, todos os leitores do jornal devem interpretar, devem compreender a mesma coisa a partir daquele texto. E a literatura já não tem este compromisso. A literatura já nos dá essa possibilidade das diferentes interpretações. Então,
A receita, a bula do remédio, a matéria jornalística, o texto jornalístico, a receita do bolo são textos não literários, né? Porque eles têm esse compromisso com uma linguagem objetiva, que não possibilite diferentes interpretações. Imaginem a seguinte situação. Vocês, na aula de biologia, leram um texto sobre divisão celular. E cada um dos alunos fez uma interpretação diferente sobre a divisão celular. Imagina que loucura, que confusão vai ser na hora da prova, em que cada um vai dar a sua explicação, a sua compreensão sobre a divisão celular. Então, esse texto científico, ele não pode apresentar essa possibilidade de diferente interpretação. Ele tem que ser objetivo, ele tem que ser claro e todos devem interpretar a mesma coisa, chegar à mesma conclusão a partir daquela leitura, certo? Nós vamos continuar, né, debatendo essas teorias literárias. Nós temos muitas coisas para discutirmos ainda até o final deste ano, com ou sem pandemia, por vídeo ou ao vivo, não interessa, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês aqui o que é literatura e o que não é literatura, qual é a função da literatura, certo? Nos vemos então num próximo vídeo, numa próxima videoaula, com muito carinho, com muito amor. Lembrando a todos que vocês devem permanecer em casa o máximo possível, sem rolezinho, e quando for realmente muito importante, muito necessário sair de casa, se protejam, se cuidem, né?